Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Matheus Ferreira, professor de Geografia, e hoje, nessa aula, nós vamos poder estudar um pouco sobre a formação do nosso planeta, fenômenos que ocorrem nele, tá? Então, nesse nosso primeiro momento, nós vamos ver sobre as eras geológicas. Para quem não sabe, essas eras são elas, esses termos, né? Essas classificações que vão representar as divisões do tempo geológico do nosso planeta, ou seja, o tempo de formação dele, porque essas eras elas tiveram uma grande importância para chegar ao que a gente conhece como hoje, tá? Então, para a gente entender, nós vamos ter necessariamente a era pré-cambriana, a paleozoica, a mesozoica, a cenozoica, e então aqui nessa imagem, né, vamos entender o seguinte: aqui na questão da era arqueozoica, nós vamos ter as bactérias com cerca de 3 bilhões de anos. Ah, na era proterozoica, nós vamos ter os poucos fósseis, né, anelídeos e calcários de algas. E aí, na paleozoica, já começa a aparecer vamos pensar assim, alguns seres vivos que a gente até conhece hoje, né? A gente vai ter todos esses períodos subdivididos aqui, mas é importante frisar necessariamente, né, nessa questão dos milhões de anos atrás, tá? A gente vai ter aparecimento da maioria dos filos dos invertebrados, os primeiros vertebrados conhecidos, né, os escorpiões e centopeias, os corais, os primeiros anfíbios, e aí o domínio dos anfíbios e das primitivas florestas tropicais. Ou seja, os anfíbios a gente tem a situação que ele evoluiu da água, né, foi necessariamente buscar uma alimentação, uma evolução na vida terrestre, vamos pensar assim. E aí, após isso, na parte mesozoica, nós vamos ter o período Cretáceo, o Jurássico e o Triássico. E aí a gente vai entender o quê? Que teve o apogeu, né, dos anfíbios, a gente vai ver o domínio dos dinossauros, o aparecimento de vegetais fanerogamos e insetos sociais e a extinção dos dinossauros. Essa extinção dos dinossauros há muita mitificação sobre ela, né? Não é que chegou um asteroide gigantesco e dizimou eles. Esse asteroide, ele acabou sendo o fator principal, mas que a partir dele, com o impacto dele, que teve estudos cerca de 10 quilômetros de diâmetro, né? A partir dele nós vamos ter questões relacionadas a impactos no clima, né? Há um estudo que foi feito que, com o impacto desse asteroide, tampou boa parte do Sol com a poeira que foi levantada, e aí por conta disso ficaram vários dias sem os raios solares atingirem a camada terrestre do planeta, e aí por conta disso o clima mudou, né, o clima esfriou, e aí diversas outras situações acarretaram na extinção deles. É, e a localização dela, há estudos que se encontram no México, tá? A questão dessa cratera. A parte cenozoica, a gente já pode ter, vamos pensar assim, um pouco mais de familiarização, né? Familiaridade. A gente vai ter necessariamente dividido em terciário e quaternário. Aqui no terciário, a gente vai ter a origem da maioria dos mamíferos atuais, a extinção dos mamíferos primitivos, a irradiação dos mamíferos, a irradiação dos macacos antropóides e muitos tipos de mamíferos atualmente extintos. E aí, necessariamente, no quaternário, a gente vai ter a evolução do homem e o domínio do homem, né? A gente está vivendo isso atualmente. Necessariamente, na situação da evolução do homem, ocorreram várias outras situações, várias outras extinções, assim como todos os outros períodos. Só que para a gente poder entender, a gente sempre cita as de maior relevância, né? Porque, infelizmente, o nosso tempo é curto e se a gente for se adentrar nessa questão, vai muito mais além disso. Mas esse conteúdo, pessoal, vocês vão ver muito em biologia, ou já viram, tá? Isso é tudo uma passagem. Agora, a questão dos nossos fenômenos meteorológicos, né? A gente vai entender que existem a questão dos ciclones e tornados. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar, né? Que eu vou dar uma lida para vocês e depois eu vou explicar. A gente vai entender, por exemplo, a diferenciação de ciclone, de tufão, de furacão, né? Os ciclones, por definição, são fortes ventos carregados de umidade que giram em sentido circular em razão do efeito Coriolis. Geralmente, os ventos provocados apresentam velocidade superior a 200 km por hora e possuem uma larga extensão, sendo completamente vistos somente por imagem de satélite. Ou seja, se você tentar ver olho nu, infelizmente não vai conseguir porque ele chega até a ultrapassar as nuvens e afins, né? É, os ciclones tropicais mais comuns formam-se em áreas de baixas latitudes, entre 5 e 20
graus, enquanto os ciclones extratropicais formam-se em regiões de elevadas latitudes. Quando o ciclone acontece no Oceano Pacífico ou no Índico, ele recebe o nome de tufão. Essa parte é muito importante. Já quando ele acontece no Oceano Atlântico, ele recebe o nome de furacão. Ou seja, eles são a mesma coisa necessariamente, só que por conta de acontecer em uma região e outra, existe essa diferenciação. Já os tornados, eles são fenômenos também motivados pelo rápido deslocamento de ventos em forma circular, porém em menor extensão, mas com uma capacidade destrutiva até maior mas com uma capacidade destrutiva até maior. Haja vista que seus ventos podem chegar a 800 km por hora. Eles são muito comuns no interior continental da América do Norte. Aqui, felizmente, o nosso país não é que ele deixe de ter, tá, pessoal? Ele tem sim alguns fenômenos meteorológicos do tipo, só que eles existem em muito menor intensidade. Normalmente ocorre necessariamente no mar, né? Que nós somos um país que é banhado por uma região muito, tipo assim, necessariamente boa parte dele é banhado por uma região litorânea. Já a questão da situação dos outros países, como citado no interior da América do Norte, no interior continental da América do Norte, a gente vai ter uma incidência muito grande, né? Por isso que necessariamente algumas casas elas são reforçadas com estruturas, a porões e afins, né? Aqui no Brasil, por exemplo, as casas são de alvenaria, que é mais comum, né? E isso deixa mais frágil, por que pareça, uma casa que é construída de madeira, ela tem uma resistência maior a esses tipos de fenômenos meteorológicos. A gente vai entender agora a inversão térmica. Para a gente poder entender necessariamente, é interessante nós analisarmos essa imagem, né? Numa situação normal, nós temos o ar quente, né, que é o que mais está próximo de nós e também a gente gera com as cidades, com os veículos e afins. Aí o ar frio e o ar mais frio ainda. Na inversão térmica, o que vai acontecer? Essa camada ela vai trocar. O ar quente vai ficar na camada mediana e o ar frio na camada primária, vamos pensar assim. E aí, esse ar frio não vai conseguir chegar na atmosfera, não vai conseguir ultrapassar essa atmosfera. E aí, o que vai acontecer? Ele vai ficar preso e vai entrar num ciclo que, infelizmente, isso vai acabar acarretando em situações de até poluição, enfim, diversas situações. E isso necessariamente vai impedir a dispersão de poluentes, porque nós temos nas cidades uma grande contribuição, vamos pensar assim, de poluentes na atmosfera, e por conta dessa inversão térmica, isso vai ser dificultado. Outra situação que ocorre também é a questão do efeito estufa. O efeito estufa, para a gente entender rapidamente, é um efeito que ele tem os seus benefícios, tá? Porque ele é uma coisa natural do nosso planeta, só que devido às situações do homem, ocasionadas pelo homem, ele pode até necessariamente destruir uma espécie, pode ocasionar algumas situações de catástrofes, vamos pensar assim. A questão do efeito estufa é um fenômeno atmosférico que garante a manutenção do calor da Terra através da reflexão e absorção dos raios. Vamos olhar essa imagem aqui. Nós temos o Sol, né, no sistema solar e afim, e aí ele vai mandar os raios, e aí por conta da nossa atmosfera, né, da nossa camada de ozônio, esses raios eles vão ser filtrados na sua maior parte, e aí alguns eles vão refletir e vão voltar, e assim sucessivamente com a situação de jogar gás carbônico na camada, né, na atmosfera, né, tudo isso que a gente sabe de poluição, é, esses raios vão entrar e eles vão rebater e vão entrar e vão rebater e não vão conseguir sair. Por conta disso, vai acontecer de literalmente efeito estufa. Você tem que pensar numa plantação, numa estufa mesmo. É muito quente lá dentro, né? E aí por conta disso vai aumentar a temperatura terrestre, né? E isso pode ocasionar necessariamente na questão do derretimento das calotas polares, que a gente sabe que acontece, né? Enfim, diversas outras situações. E também existe um aqui que está relacionado também ao aquecimento, são os fenômenos das ilhas de calor. Eu não coloquei aqui, mas esses fenômenos eles ocorrem principalmente nas cidades, por conta de toda essa geração de gases e poluição que são soltas no ambiente, nas cidades, essa cidade ela vai ficar numa pequena
bolha, vamos pensar assim, de poluição, e aí as ilhas de calor, todo esse calor fica concentrado na cidade, na região central da cidade, né, onde tem o maior adensamento populacional. E aí, por conta disso, a gente tem relatos onde há uma diferenciação de temperatura muito grande da questão da zona urbana para a zona rural dessa cidade. Por isso que às vezes você vai para o subúrbio, que seria alguns bairros longe do centro, que você percebe você tem um conforto térmico maior, né? Tudo isso por conta dessas ilhas de calor que sondam principalmente a região central e mais desenvolvida da cidade, tá bom? Aí a gente vai entrar no fenômeno do El Niño e Laninha. Tá? O El Niño é um fenômeno atmosférico oceânico causado pelo aquecimento anormal das águas do Pacífico, nas proximidades da costa oeste do Peru e do Equador. Com isso, há um enfraquecimento dos ventos alísios na região e um maior acúmulo de águas superficiais mais quentes, que liberam uma massa de ar mais aquecida e interfere no clima de várias partes do mundo. No Brasil, por exemplo, a estiagem do Nordeste eleva-se e as chuvas do Centro-Oeste e Sudeste são mais intensas. Ou seja, esse El Niño, apesar dele acontecer lá na costa oeste do Peru e do Equador, ele vai interferir aqui no Brasil, né? Por exemplo, a estiagem da região Nordeste do nosso país, né? Ela vai ser maior por conta desse fenômeno e a questão do Centro-Oeste, do Sudeste, vão ter mais chuvas, né? Então você tem um benefício para essas regiões, mas um malefício para a região Nordeste, tá bom? E aí o Laninha, ele é um fenômeno que a gente pode muitas vezes classificar como um fenômeno ao contrário, né? Ele vai trazer águas frias, né? E aí ocorre a partir do resfriamento anômalo das águas, fazendo com que outras resultantes climáticas ocorram. A maioria delas inversa aos efeitos do El Niño. Ou seja, ele vai ter essa diferenciação, né? Aqui nessa imagem a gente pode ver a descrição. El Niño. As águas na região equatorial do Oceano Pacífico aquecem em 0,5 graus ou mais acima da média histórica. E o Laninha. As águas da região equatorial do Oceano Pacífico esfriam 0,5 graus ou mais abaixo da média histórica. Ou seja, a gente pode falar que um é ao contrário do outro, né? De uma forma bem resumida. Aí nós vamos entrar aqui na teoria da deriva continental. É chamado de teoria porque é aquela coisa, ocorreram situações para fomentar até aqui. Mas, se vocês forem analisar e forem estudar, só a deriva continental tá ótimo, tá? É só mais por questão de diferenciação mesmo. Então esse conceito ele existe desde o final do século XV e o século XVII. Necessariamente a gente pode falar que o cientista Alfred Wegener escreveu sobre a fragmentação e deriva dos continentes, apresentando dados sobre as similaridades marcantes entre as rochas e as estruturas geológicas e os fósseis dos lados opostos do Atlântico, e postulou sobre um megacontinente, o qual denominou de Pangeia, do grego de todas as terras. Então, gente, nessa época nem existia ainda a questão do descobrimento das placas tectônicas, e ele nessa época já conseguiu assim, prever e tentar formar essa teoria, tá? Aqui, necessariamente, a questão de credibilidade e afins, a gente vai poder observar que ele foi muito contestado, né, na questão da, do seu meio acadêmico e estudioso, porque justamente era uma teoria bem doida, né, vamos pensar assim. Nessa imagem aqui, a gente vê o planeta Terra há 225 milhões de anos. Depois, em 150 milhões de anos atrás, né, tudo isso atrás, e há 65 milhões de anos e atualmente. Ou seja, a gente vê necessariamente um descolamento, né, de toda essa região. A Pangeia aqui, né, e depois aqui 65 milhões e atualmente. Ou seja, o nosso continente da América do Sul, a gente vai entender que ele estava descolado, né, e ele era colado depois da primeira imagem no continente africano, né? Tanto é que se você vamos pensar assim, estudar e observar através de satélites, vai ver uma semelhança muito forte do nosso litoral com o litoral africano, tá? Então, essa situação aqui da situação que ele foi, infelizmente, muito contestado, né, e afim, mas aqui é importante ressaltar essa imagem. Por que, né, que ocorreram mais
mais ressalvas a partir dessa teoria. E elas foram mais comprovadas além dessa situação física, né? Porque existiam répteis, existiam animais e plantas que elas eram características de uma região e necessariamente de um clima, né? E, ou seja, dá para entender que antes desse descolamento da Pangeia, a gente pode chamar assim, ocorriam situações onde esses animais eles viviam por todo o território. E aí, após o descolamento, em milhões e milhões de anos, foram encontrados fósseis, tanto na América do Sul como na África, como situações que pegam a América do Sul, a África, a Antártica e a Austrália, a Índia, né? Ou seja, a teoria do quê? Que como que esses répteis, esses animais, essas plantas, eles chegaram tão longe, né? Por exemplo, voltando aqui à imagem, a gente tem aqui o nosso planeta atualmente, né? Como que um animal que era característico da América do Sul, ele chegou na África, entenderam? Ou seja, como ele não foi nadando, né? O réptil ele não tinha, ele podia nadar, mas não tão longe assim. E por conta disso, essas teorias elas foram ficando mais reforçadas ainda, foram ficando mais populares ainda. Então, essa é a teoria da deriva continental. Então, também depósitos associados com geleiras que existiram há 300 milhões de anos, mais ou menos, foram encontrados na América do Sul, na África, na Índia e na Austrália. Ou seja, justamente por conta desses encontros arqueológicos, né, que essa teoria foi reforçada e finalmente necessariamente comprovada, né? Há quem não acredite, mas no geral ela é bem difundida no meio acadêmico e agora necessariamente nas escolas e afins. Então, já expliquei para vocês. Então, pessoal, a aula de hoje vai encerrar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode me chamar, pode tirar uma dúvida, mandar um e-mail, tá bom? Que eu vou poder responder certinho para vocês. O ano está se encerrando, né? Nós vamos ter mais pouquíssimas aulas, mas qualquer dúvida, qualquer estudo sobre outro conteúdo, eu vou estar aqui para responder, tá bom? Espero que vocês tenham um ótimo final de semana e até a próxima aula.